Estamos aqui hoje reunidos com o professor Newton Richa, que vai nos presentear aí com uma bela palestra sobre sistema integrado com o aporte do SMS, né, na manutenção. Eu acho que é extremamente interessante, que ele vai falar bastante coisa que a gente desconhece no sentido de preocupações, né? A gente, às vezes, está olhando muito para um lado da parede e o outro lado está desabando e a gente não está vendo. E ele vai exatamente mostrar para a gente que nessa avaliação aí de SMS, que a gente costuma fazer na empresa, e a gente dá muita carga na parte da segurança do trabalho, né? Na ergonomia, com os aspectos de fisiologia, né? Antropometria, e tem muito mais coisa do que isso nesse espelho, né? Na hora que a gente começa a olhar mais profundamente e analisar as doenças do trabalho, as consequências a longo prazo, o quantitativo fica muito maior, né? E aí a gente está preocupando, às vezes, de repente, com um acidente na ponta, né? E está deixando uma série de outras coisas sem ser visualizadas, sem ser tratadas, e no final a outra ponta é muito mais pesada do que a gente está olhando. Bom, gente, o professor Newton Miguel Moraes Richa, ele é um médico do trabalho, uma pessoa extremamente competente, que tem mestrado. O título dele é dessa Segurança e Saúde no Trabalho no Panorama Internacional. Ele tem uma larga experiência, ele trabalhou muitos anos na Petrobras, de 75 a 91. Ele foi assessor da diretoria do Inmetro de 91 a 99. É consultor de saúde do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustível, IBP, de 2001 a 2012. Representante da UFRJ na Comissão Nacional de Segurança Química, de 2013 a 2018. Atualmente, ele é professor do curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e Engenharia de Manutenção. É diretor da Quantum SMS Auditoria, Consultoria e Treinamento, a qual eu recomendo muito vocês estarem atentos ao nosso querido professor Newton Richa no bate-papo de hoje, que vai ser extremamente gratificante o que ele vai colocar, os alertas que ele vai nos fornecer, são todos muito pertinentes e, na maioria das vezes, a gente não se atenta a eles, tá? A gente segue olhando para um caminho, enquanto que o outro lá está cheio de problema para a gente poder trabalhar. Professor Newton Richa, passo a palavra para o senhor. Seja bem-vindo. Uma excelente palestra, tenho certeza que vai ser realmente. E estamos aqui para lhe escutar e aprender muito com o senhor. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Almeida. A responsabilidade é grande depois dessa sua apresentação. Eu quero dizer que é uma honra para mim estar aqui, é uma honra fazer parte desse grupo de engenharia de manutenção aí que está organizando todas essas atividades. Enquanto você falava, eu me lembrei de como é que eu comecei a minha carreira. E eu era clínico e trabalhava numa metalúrgica e me chamava a atenção, eu não conhecia nada de doença do trabalho, ambiente de trabalho, nada disso. Mas me chamava a atenção um grupo que me procurava sempre com os olhos vermelhos. Aí eu ia examinar e encontrava ruído nos pulmões. E isso me chamou a atenção, eu pedi permissão à empresa e fui visitar o local onde eles trabalhavam. E o que eu descobri? Eles trabalhavam com uma cuba contendo a solução de ácido sulfúrico aquecida e mergulhavam peças metálicas nessa cuba. E isso levantava uma nuvem de ácida, né, que irritava os olhos, irritava o aparelho respiratório, e alguns deles tinham, inclusive, queimaduras, cicatrizes de queimadura química nas mãos e nos braços. A minha carreira começou aí. Eu me interessei por isso, fui estudar, fui no Ministério do Trabalho, fiz especialização e comecei minha carreira na Petrobras. E lá na Petrobras, eu estava lendo sobre amianto, sobre asbesto, né? E fui fazer inspeção no laboratório, no centro de pesquisas, e tinha um isolante térmico. Eu peguei uma amostra do isolante e passei no laboratório de análise de materiais e pedi que fizesse uma pesquisa e não deu outra. Era amosita, um tipo de amianto, né? Então, a partir daí, da interação com o pessoal de manutenção do Centro de Pesquisa da Petrobras, eu fui convidado para dar aula na engenharia de manutenção. E há décadas eu tenho a honra de participar desse grupo aí,
e contribuir com a minha visão de médico, né? A minha visão de médico do trabalho. Então, Almeida, obrigado por essa recordação tão agradável. Eu separei aqui para falar com vocês algum material e eu basicamente extraí esse material de uma publicação que eu tenho divulgado nas minhas aulas, que é uma publicação da União Europeia, intitulada Safe Maintenance in Practice, manutenção segura na prática. A União Europeia considerou a manutenção tão importante que, em 2010, depois de pesquisa em vários países, divulgou esse material, que tem quase 200 páginas, é riquíssimo, e eu tirei algumas informações de lá. Inclusive, eu vou disponibilizar esse material aqui para os ouvintes, porque, além de muitos conceitos, de muita coisa útil, tem experiência de vários países, de grandes empresas, de diferentes países da União Europeia. Então, a experiência prática, o que deu certo, casos de sucesso e tal. Então, é uma leitura muito rica que eu recomendo para vocês. Então, o que diz a introdução desse manual que eu vou divulgar para vocês? A manutenção é fundamental para garantir a produtividade, para fabricar produtos de alta qualidade e para manter a competitividade da empresa. Então, reparem vocês a importância que a União Europeia atribui à manutenção. Ela é responsável pela produtividade, pela alta qualidade dos produtos e pela competitividade da empresa. Em relação a isso, a OIT, em 2007, divulgou um estudo juntamente com o Fórum Econômico Mundial, onde relacionou segurança do trabalho com competitividade. E como é que o Brasil se apresentou? Entre 32 países, o Brasil, em termos de competitividade, ocupou a antepenúltima posição, embora estivesse entre as 10 maiores economias do planeta. Ou seja, há muito a ser feito pela competitividade das nossas empresas e, sem sombra de dúvida, a manutenção adequada, correta, fundamentada na segurança, na saúde, na proteção ambiental, pode ajudar muito, pode contribuir muito com o país. No mesmo manual, diz o seguinte: a manutenção tem um impacto na área de segurança e saúde no trabalho, por meio da eliminação ou redução dos riscos nos locais de trabalho, proporcionando condições de trabalho seguras e saudáveis. E acrescenta o texto: a falta de manutenção adequada pode resultar em acidentes e doenças graves, afetando não apenas os trabalhadores, mas também o público em geral. Ou seja, dependendo da área onde é feita a manutenção, se ela não for bem feita, ela pode gerar riscos também para o público, também para as vizinhanças, também para pessoas que estão distantes do local onde a manutenção está sendo realidade. E conclui, então, essa parte com o seguinte: a manutenção é uma atividade de alto risco e deve ser realizada de forma segura, com proteção adequada dos trabalhadores de manutenção e outras pessoas presentes no local de trabalho e pessoas distantes que possam ser, de alguma maneira, afetadas por acidentes, por falhas resultantes da falta de manutenção. Então, isso para ressaltar a importância da nossa atividade no contexto do desenvolvimento do país, no contexto da competitividade das empresas, a importância que ela tem para o nosso desenvolvimento rumo à sustentabilidade que é tão falado e tão desejado. Então, eu reforço aqui esse texto, né? Manutenção segura na prática, que eu vou divulgar para vocês. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o sistema integrado de SMS. A lógica do sistema integrado, né? Eu era médico da Petrobras e era ligado à área de recursos humanos, isso no ano de 70, década de 80.
e a área médica era ligada a recursos humanos. E a área de gerência de segurança era ligada à presidência, junto com a área ambiental. Em 84, aconteceu o grande acidente de Bhopal, na Índia, que matou milhares de pessoas, e a Union Carbide, a empresa multinacional proprietária da instalação, como resposta ao planeta, né, ela fez uma reestruturação e criou o primeiro SMS, isso em 84. A Shell, em 85, implantou a gestão integrada de SMS em todas as suas unidades em todo o mundo. E de lá para cá, essa gestão tem apenas se desenvolvido nesse sentido, né, da integração das três áreas: segurança, saúde e meio ambiente. E qual é a lógica por trás dessa integração? Há várias interpretações. Uma que eu aprecio muito é a seguinte: isso vem naturalmente da própria organização dos processos produtivos. Todo processo produtivo tem, de um lado, matérias-primas e, do outro lado, produtos. E esse processo produtivo se realiza em instalações, utilizando equipamentos e utilizando materiais. Nesse processo, são utilizados materiais e energias, que são, além de serem utilizados, eles são também liberados sob a forma de poluição nos processos que não têm o adequado controle, né? Então, o processo produtivo, ele, se não for fechado, e muitas vezes é impossível ele ser fechado, ele vai liberar para o ambiente de trabalho ou para o ambiente geral materiais sob a forma de gases, vapores, líquidos, poeiras, e energias, né, sob a forma de ruído, sob a forma de calor, radiações, etc. E esses materiais e energias liberados no ambiente, eles podem interagir com instalações e equipamentos. Por exemplo, eu posso ter a liberação de material corrosivo que vai comprometer as minhas instalações. Eu posso ter material tóxico que vai interagir com pessoas, sejam empregados, sejam vizinhos aos processos produtivos, consumidores do produto, eventualmente o perigo, há perigos, né, ligados à própria utilização do produto, e muitas vezes o público também pode ser atingido, como nós ressaltamos agora, que a falta de manutenção pode representar um perigo para o público em geral. Em terceiro lugar, esses materiais e energias liberados podem interagir com o ambiente, levando à poluição ambiental. E nas três possibilidades, interação com instalações e equipamentos, com pessoas e com o ambiente, eu posso ter dois tipos de liberação. Eu posso ter uma liberação de alta intensidade de produto químico, alta intensidade de energia, e essa alta intensidade de energia ou alta concentração de materiais pode causar um acidente. Então, o acidente ligado ao trabalho, ligado ao processo produtivo, ele decorre do contato com pessoas, instalações, equipamentos e materiais, de materiais e energias em alta intensidade liberados no processo produtivo. Agora, o que é novidade crescente agora no mundo da SST é a importância da exposição a baixas concentrações de produtos químicos e a baixas concentrações, baixas intensidades de energias. Tem se mostrado, a pesquisa tem mostrado cada vez mais que a exposição repetida, prolongada ao longo dos anos, a baixas concentrações de certos materiais e certas energias, principalmente radiações, pode provocar doenças graves como câncer. Então, por exemplo, o benzeno, que é um agente cancerígeno bem conhecido, derivado do petróleo. O benzeno ele tem o seu limite de exposição estabelecido em partes por bilhão.
enquanto que a maioria dos produtos químicos tem os seus limites estabelecidos em parte por milhão. Ou seja, o benzeno, em concentrações próximas de zero, em exposições repetidas, pode provocar leucemia, que é um tipo de câncer. As radiações ionizantes em intensidades baixas, repetidamente, pode causar câncer também. A radiação ultravioleta, do presente, inclusive, na radiação solar, ultravioleta do Sol, a longo prazo, nas pessoas, principalmente de pele clara, pode causar câncer. Então, a grande novidade na patologia do trabalho é que doenças graves, como câncer, ou outras doenças graves do coração, do fígado, dos pulmões, afetando o sistema endócrino, doenças graves podem resultar da exposição repetida a intensidades baixas de radiações, de energias, e a concentrações baixas de produtos químicos. Então, isso significa que nós temos que ter não só atenção para a liberação de altos níveis de energia e materiais, mas também evitar a exposição repetida a concentrações baixas e a intensidades baixas de energias. E é interessante que o engenheiro de manutenção ele já tem essa cultura. Numa das nossas palestras, aí um dos nossos professores mostrou os cuidados para preservar, por exemplo, o lubrificante, óleo lubrificante num equipamento de alta complexidade. Então, a engenharia usou uma série de cuidados para evitar que esse óleo lubrificante fosse contaminado por outros produtos químicos. Numa outra apresentação, nós vimos o problema da água, a infiltração da água, o vapor d'água, como é que pode infiltrar através das instalações e provocar coisas sérias. O que a nossa engenharia de manutenção precisa é de conhecer os aspectos ligados à exposição ocupacional, a concentrações baixas, a intensidade baixa, e colocar barreiras para proteger os trabalhadores. Então, eu diria que esse é o ponto hoje mais fundamental aqui da minha disciplina, é assinalar a importância da prevenção de doenças, né, que podem resultar de exposições repetidas a intensidades muito baixas de energias, a concentrações muito baixas de materiais. Por outro lado, os danos ambientais eles podem resultar nos dois caminhos. Tanto uma liberação abrupta, como o vazamento de um grande petroleiro, por exemplo, a ruptura de uma barragem, eu tenho um dano ambiental imediato. Mas também esse dano grave pode resultar de exposição repetida. Não sei se é do conhecimento de vocês, a doença de Minamata, que aconteceu no Japão na década de 50, decorreu de uma fábrica que lançava nas águas da Baía de Minamata uma quantidade pequena de mercúrio. E eles fizeram um cálculo do lançamento da quantidade de mercúrio, volume de água, imaginando que aquele mercúrio se diluísse na água e que a Baía toleraria uma grande quantidade de mercúrio lançado. Acontece que, de repente, surgiu uma doença estranha, foram ver, era por causa do mercúrio. O mercúrio, por ser muito denso, ele não se misturava na água, ele ia para o fundo. Lá no fundo, as bactérias presentes transformavam o mercúrio inorgânico em mercúrio orgânico, dimetilmercúrio. Esse dimetilmercúrio entra como alimento, começa a fazer parte da microflora lá das águas da Baía, e a partir daí alimenta os pequenos peixes, que são alimento de peixes médios, de peixes maiores, e o homem, então, consumindo peixe, se contaminou. Então, a doença de Minamata é um exemplo comparado a como que a doença ocupacional ocorre, né? A exposição repetida, prolongada, a pequenas doses, levando a um quadro grave, né? Foram milhares de pessoas intoxicadas. Então, o objetivo do sistema de gestão integrado é evitar danos
as instalações, equipamentos e materiais, que, digamos, é a área de concentração da segurança do trabalho, evitar danos a pessoas, sejam trabalhadores, vizinhos, consumidores do produto, público em geral, que é a área de saúde, e a área ambiental. Então, o Sistema Integrado de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, ele visa a prevenção de danos nas áreas de segurança, meio ambiente e saúde. Agora, eu gostaria de acrescentar também alguns aspectos, mais detalhes, né, dos agentes presentes na manutenção. Então, nessa publicação que eu citei há pouco, Safe Maintenance in Practice, o documento chama atenção aqui para os seguintes agentes físicos presentes na manutenção. Os trabalhadores de manutenção são frequentemente expostos a ruído excessivo durante o trabalho, particularmente manutenção de estradas, túneis, pontes, trilhos, aviões, automóveis, metalurgia em geral. E essa exposição repetida a altos níveis de ruído, veja que interessante, pode não só acarretar a perda auditiva, mas como também causar transtornos não auditivos, como dificuldade de concentração, distúrbio do sono, úlceras gástricas e mesmo hipertensão arterial. Então, a exposição ao ruído é um aspecto que nós temos que valorizar. Ou seja, os programas de preservação da audição devem constituir uma prioridade na nossa atividade. E o profissional de manutenção deve ter um cuidado especial na participação, na contribuição e na cobrança, né, desse programa. Também há problemas de vibração, que pode acarretar distúrbios nos membros superiores, principalmente, distúrbios circulatórios, distúrbios neurológicos. Problemas de altas e baixas temperaturas, umidade excessiva, ventilação insuficiente, radiação ultravioleta, calor radiante. E assinala aqui o texto que os soldadores estão expostos à radiação ultravioleta, além de fumos metálicos. A solda elétrica ela trabalha com temperaturas muito altas, em torno de 1.000, 1.200 graus Celsius, e essa temperatura alta gerada pelo arco elétrico promove a formação de fumos metálicos e também leva à liberação de radiação ultravioleta. Como nós falamos há pouco, a radiação ultravioleta ela é cancerígena para a pele. Por essa razão, o soldador deve trabalhar com a sua superfície corporal coberta. Em relação à ergonomia, né, que é uma área que o professor Almeida aí é catedrático, entre os agentes ergonômicos, o texto assinala problema de cargas pesadas, peças de máquinas, ferramentas, equipamentos. Essas peças podem não ser de fácil acesso. O acesso pode ser difícil. Pode não haver espaço suficiente para o trabalhador se mover. O chão pode ser escorregadio. Cabos podem atrapalhar. Algum trabalho pode ter que ser executado em um nível muito baixo, abaixo da altura do joelho, ou acima da altura dos ombros, causando dificuldade e desconforto. Os trabalhadores que realizam tarefas de manutenção podem estar expostos a movimentos repetitivos, como a aplicação de parafuso manualmente, sem uma ferramenta apropriada. Eles também podem usar ferramentas que podem acarretar uma carga de trabalho muscular estática, um tipo de uma postura estática por muito tempo, um esforço estático por muito tempo, levando também à fadiga muscular. Enfim, há uma série de situações que podem acarretar problemas para os trabalhadores de manutenção do ponto de vista da ergonomia. Entre os agentes químicos, a questão da indústria química, né? A construção, a agricultura
inclusive, nesse manual que eu vou divulgar para vocês, entre os casos de... o manual, como eu falei, ele divulga vários estudos que foram feitos em grandes empresas da União Europeia. Um dos estudos foi feito na BASF, que é uma grande produtora química, né? E que tem uma quantidade de profissionais envolvidos com manutenção assim, muito grande. Então, tem ali toda uma série de cuidados em relação à exposição a produtos químicos, protegendo não só de acidentes, de doenças, como também de poluição ambiental. Então, eu recomendo fortemente a quem quiser conhecer melhor essa parte de agentes químicos, ler nesse manual a contribuição da BASF. Acrescenta aqui questão de substâncias químicas em tintas, solventes, soldagem, nós falamos há pouco, inclusive na soldagem há um risco específico, que é o manganês, que está frequentemente nas ligas de aço, né? E o manganês está ligado à síndrome de Parkinson, aquela doença neurológica que causa tremor e rigidez. Eu recentemente traduzi um artigo publicado nos Estados Unidos, um acompanhamento de empregados estaleiros. Então, um grupo de mais de 300 soldadores que trabalhou por longos períodos em estaleiros foi acompanhado, inclusive, na aposentadoria. E do grupo acompanhado, até aquele momento, 15% do grupo apresentaram parkinsonismo. Então, vejam vocês que a doença ocupacional ela é muito frequente, é uma questão da gente procurar que a gente ache. E essa é a preocupação, digamos, é a preocupação atual. Para reforçar isso, eu também vou divulgar para vocês o alerta da OIT, distribuído em 28 de abril de 2013. Todo 28 de abril, Dia Mundial da Segurança no Trabalho, a OIT estabelece alguma diretriz, libera alguma publicação. Então, o que fez a OIT em 2013? Divulgou o alerta de que é necessária prioridade para a prevenção de doenças do trabalho. Todo mundo, sem relaxamento da prevenção de acidente de trabalho. Mas, fundamentada na estatística internacional, a OIT viu que, para cada acidente mortal, estavam acontecendo 6 doenças mortais. Ou seja, as doenças matando 6 vezes mais que os acidentes. Isso a estatística da OIT, que é uma estatística que é alimentada por países ricos, que têm países desenvolvidos, que têm boas estatísticas, e também países de baixa e média rendas, que não têm estatísticas tão boas como no caso do Brasil. Inclusive, nós não temos estatística de doença ocupacional mortal. Isso é uma falha da nossa legislação que nós devemos corrigir. Nós comunicamos obrigatoriamente acidentes de trabalho mortais, mas não somos obrigados a comunicar doenças ocupacionais mortais. E isso é uma falha por conta dessa realidade que está acontecendo, para a qual a OIT nos alerta desde 2013. Acontece que, em 2014, a União Europeia, através do Eurostat, que é o organismo de estatística oficial da União Europeia, divulgou uma estatística de mortalidade dizendo o seguinte: para cada acidente do trabalho mortal, acontecem aproximadamente 53 doenças. A proporção de doenças, a mortalidade por doença, é muito maior na União Europeia do que aquela que levou a OIT a estabelecer prioridade. Então, a prevenção de doenças do trabalho deve ser uma prioridade nossa, nas nossas atividades de manutenção. Porque nesse documento que eu citei há pouco, que vou divulgar, há o alerta de que o pessoal de manutenção é vítima frequente de acidentes mortais, é vítima frequente de acidentes comuns
não mortais e é também acometido com frequência de doenças ocupacionais graves. Então, esse alerta da OIT é muito apropriado para o nosso país e muito apropriado para nós da área de manutenção. Então, meus amigos, esse foi um alerta importante da OIT, 2013. No panorama internacional, eu queria também chamar a atenção de um outro alerta que foi lançado em 2015 pelo PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Em março de 2015, o PNUMA divulgou um boletim, uma publicação, alertando que hoje o que mais mata no mundo é poluição química. Isso, no caso de ambiente de trabalho, é exposição a agente químico. Então, o alerta do PNUMA é que nós devemos dar prioridade a prevenir, controlar a exposição a produtos químicos em todos os ambientes, e, no nosso caso aqui, com ênfase nos ambientes de trabalho de manutenção. Outro ponto importante relacionado à nossa disciplina é que no Congresso Mundial, que se realiza a cada 4 anos, o Congresso foi em setembro aqui, ocorreu agora em setembro, em Toronto, mas a edição anterior foi em Singapura, em setembro de 2017. Na abertura do Congresso Internacional, a atual diretora da Agência Europeia de Segurança e Saúde no Trabalho abriu a cerimônia alertando para o seguinte: os custos de acidentes e doenças no trabalho são muito mais elevados do que se estimava anteriormente. Então, ela chamou a atenção que a questão econômica ligada à saúde e segurança nunca foi tão forte. Então, aqueles dados com que nós começamos a nossa apresentação aqui, da importância da saúde e segurança no trabalho para a competitividade da empresa, para a produtividade, a própria qualidade dos produtos, né? Isso é muito verdadeiro. Então, nós precisamos mudar a cultura que, infelizmente, ainda é muito comum no Brasil, de economizar com doença, com prevenção de acidentes e doença do trabalho e prevenção da poluição. Na verdade, o que as empresas fazem são investimentos quando elas estabelecem programas efetivos de SMS. Essa gestão, ela gera economia, ela protege a imagem da empresa, ela promove a competitividade. E isso, infelizmente, ainda não foi compreendido por muitos dos nossos dirigentes, né? Eu, recentemente, dei uma aula numa universidade aqui no Rio para um grupo de estudantes de química. E eu pedi, depois da minha apresentação, que ele desse um depoimento de avaliação. E uma estudante de química escreveu mais ou menos assim: professor Rich, obrigado por suas orientações de segurança química. Eu fui designada para trabalhar em laboratório químico com benzeno, tolueno, xileno, outros materiais, ruído, sem nenhuma orientação. Vi alguns colegas de trabalho sofrerem acidentes com produtos corrosivos. Então, reparem a falta de preparo nas nossas universidades de dotar os estudantes dos cuidados necessários, e eles depois vão repetir essa falta de cuidado nas suas organizações. Então, é fundamental que as pessoas que estejam preocupadas em deixar um país melhor para os seus descendentes, os seus filhos e netos, que colaboremos no fortalecimento de uma cultura de SMS no país. Porque, lamentavelmente, nós temos uma economia extremamente grande, mas, como eu falei, como mostrou o estudo da OIT com o Fórum Econômico Mundial, com uma competitividade muito baixa em função da nossa falta de cuidado na prevenção de acidentes e doenças. Então, nós estamos falando em agentes químicos,
há a possibilidade também de agentes biológicos, né, nos locais de trabalho. E os agentes biológicos, que são principalmente micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, eles podem atingir o pessoal de manutenção mais na área de produção de alimentos, na agricultura, em hospitais. Os hospitais são um foco muito grande, né, muito importante de doenças por agentes biológicos, em veterinária, na prática veterinária, nas atividades de saneamento básico. Então, locais aonde se utiliza, né, material biológico é possível, e, além disso, a localização da empresa. Né? A empresa pode, de repente, ter uma filial ou se instalar numa área onde tenha alguma doença endêmica, tipo malária, tipo chikungunya. Aqui no Rio de Janeiro, dengue é muito prevalente. Então, é preciso levar em conta, né, essas doenças transmitidas por mosquitos. Eu devo chamar a atenção do seguinte: o mecanismo gerador das doenças por agentes biológicos é muito específico, depende do tipo de agente. Por exemplo, a malária tem um mosquito específico, o anófeles, que ela se transmite pela picada do mosquito. A zika, a febre amarela, chikungunya, então se transmite pela picada do Aedes. Então é preciso, dependendo da localização da instalação, da onde nós vamos fazer a atividade de manutenção, a verificação da presença, né, desses agentes transmissores da doença. E outra coisa, a doença por agente biológico não depende de exposição repetida, como ocorre com produtos químicos e com as radiações, com as energias. Basta a picada do transmissor, ele lança uma certa quantidade de micro-organismos, e esses micro-organismos se multiplicam no organismo humano. Então, a transmissão é diferente. Não precisa de exposição repetida. Basta uma exposição única que a pessoa pode adquirir uma doença grave. Em relação aos agentes psicossociais, aqueles que podem influenciar no nosso desempenho, né? A questão do estresse, por exemplo, a natureza do trabalho, né, de manutenção, ela pode gerar estresse. Por conta de quê? Por exemplo, pressão de tempo. Durante o trabalho de manutenção, a produtividade de uma organização é frequentemente prejudicada e os trabalhadores de manutenção têm que lidar não apenas com as demandas da tarefa em si, mas também com a responsabilidade pela retomada da produção pelos trabalhadores que aguardam para reassumir as suas tarefas. Esse problema é agravado quando cortes de pessoal levaram à diminuição do número de trabalhadores de manutenção disponíveis para lidar com emergência. Outro ponto também importante de a gente ter em conta é que a exposição do trabalhador de manutenção é diferente, por exemplo, do trabalhador de operação. Vamos imaginar um processo produtivo químico. A exposição de quem acompanha a operação é uma exposição mais ou menos homogênea. Então, tem um certo nível de ruído, tem um certo teor de produtos químicos no ar ambiente, mas há uma oscilação mais ou menos pequena, né, na intensidade dos agentes. Nós, da manutenção, somos chamados, muitas vezes, para locais onde aconteceu derramamento, onde aconteceu algum tipo de problema. Então, com frequência, o pessoal de manutenção se expõe a altas intensidades de materiais e energias. Outra coisa é que, enquanto o pessoal de operação tem aquela exposição mais ou menos homogênea, sempre naquele mesmo local, o pessoal de manutenção pode se expor a praticamente todos os perigos presentes na instalação, dependendo do local onde ele vai realizar a atividade de manutenção. Então, o médico do trabalho ele tem que levar em consideração esse aspecto, que as características de exposição
são diferentes. E uma outra questão importante que também nós chamamos a atenção no nosso curso é a questão da exposição. A gente tem a ideia de que o nosso órgão mais exposto ao ar é a pele, e não é verdade. Nosso órgão mais exposto ao ar é o nosso pulmão. Nós temos uma área alveolar em torno de 140 metros quadrados, sendo que a pessoa que realiza o trabalho leve, num determinado ambiente, ela se expõe menos do que a pessoa que realiza trabalho pesado. E, muitas vezes, o trabalho da manutenção é um trabalho pesado, como nós descrevemos há pouco. Então, nós temos grande área de contato com ar e nós, realizando o trabalho mais pesado, a nossa exposição aumenta. O material químico que cai no nosso alvéolo pulmonar, com facilidade, cai no sangue. E, caindo no sangue, é distribuído por todo o organismo. Então, o que acontece? Nas estatísticas de toxicologia, nas estatísticas de doenças ocupacionais, constam que mais de 90% das intoxicações decorrem de exposição respiratória. Por quê? Porque, além dessa grande área de exposição, a nossa respiração é uma necessidade contínua. Nós não podemos ficar mais do que poucos minutos sem ventilação pulmonar. Nós podemos ficar sem alimentação. Nós podemos permanecer com a nossa pele toda coberta. Nós não podemos permanecer com o nosso pulmão sem receber o ar. Então, meus amigos, se a via respiratória é tão importante, é tão crítica, isso significa que os nossos programas de proteção respiratória, eles também são prioritários. Eles têm que receber uma atenção grande de todos os gerentes, de todos os supervisores, de todos os trabalhadores, para funcionar efetivamente, para proteger as pessoas da inalação de produtos químicos. Em segundo lugar, a exposição química ela vem através da pele. A pele íntegra ela pode ser atravessada, por exemplo, por moléculas de solventes. Os solventes, que são hidrocarbonetos, por exemplo, substância de baixo peso molecular, com alta solubilidade em gordura, com facilidade pode penetrar pela pele íntegra. E a terceira grande via de penetração é a absorção digestiva, que tem maior importância numa ingestão acidental. A pessoa que se ingere um produto químico, esse produto químico vai encontrar uma área digestiva maior ainda do que a pulmonar. A área pulmonar é estimada em 140 metros quadrados, a área digestiva é de 250 metros quadrados. Agora, a vantagem, o que nos protege, é que nós podemos trabalhar e sem nos alimentarmos. Devemos nos alimentar fora do trabalho. Então, é importante que a gente leve para as nossas empresas essa noção para os trabalhadores, que eles não devem se alimentar nos locais de trabalho. Eles não devem se alimentar, tocar nos alimentos com as mãos sujas, porque alguma contaminação que ocorra no alimento, isso vai ser facilmente absorvido pela via digestiva, né? Então, esses conceitos de anatomia e fisiologia, como é que acontece a respiração, como é que acontece a digestão, como é que acontece a circulação na pele, isso é importante para nós entendermos a proteção adequada, né, que devemos estabelecer nos nossos locais de trabalho. Eu queria acrescentar ainda uma outra publicação que foi feita pela OIT em 2019. A OIT, em 2019, ela completou 100 anos. E, no dia 28 de abril de 2019, ela publicou um texto, um estudo, intitulado Segurança e Saúde no Centro do Futuro do Trabalho. Então, nesse estudo, né, os especialistas que elaboraram o texto, eles mostram vários exemplos que valorizam cada vez mais a atividade preventiva de segurança e saúde no trabalho. Há uma mensagem de que os governos devem estimular as escolas, devem apoiar as escolas
incluindo na educação os conceitos básicos de saúde e segurança no trabalho. E, além disso, no próprio texto é assinalado que a efetividade em segurança e saúde no trabalho constitui um requisito essencial para o desenvolvimento sustentável. Então, meus amigos, o que eu apresentei aqui para vocês é basicamente a nossa visão da disciplina, né? E é muito importante que isso seja trabalhado. Está me vindo aqui na memória uma outra situação. Eu assessorando uma empresa localizada aqui no Rio. Essa empresa recebeu um PPRA, Programa de Prevenção de Riscos, que é o programa que anteriormente, agora mudou, que veio a nova NR que eu vou comentar com vocês, mas recebeu um levantamento em 2018 completamente inútil dos perigos. Por quê? Porque pagou barato para um profissional fazer um documento sem maiores cuidados. Nós fomos solicitados para orientar essa empresa e fizemos um levantamento dos laboratórios. E no PPRA que foi entregue, cada laboratório correspondia a um quadradinho, escrito assim: substâncias de alta toxicidade. A própria palavra estava errada, porque o correto é toxicidade. Mas a pessoa tão despreparada escreveu substâncias de alta toxicidade. Muito bem. Num dos laboratórios, nós começamos o levantamento. Como é que fizemos o levantamento? Nos reunimos com os responsáveis, solicitamos que em cada laboratório fossem descritas as atividades desdobradas em etapas, as etapas identificando substância química, temperatura, pressão, volume, ou seja, qualquer dado qualitativo que pudesse indicar perigo. Muito bem. Num dos laboratórios, nós descobrimos o pesquisador utilizando dicromato de potássio fora da capela. Acontece que o dicromato de potássio, você vai lá na relação de substâncias cancerígenas da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, ligado à OMS, os compostos de cromo hexavalentes são todos eles considerados cancerígenos. E, no nosso caso aqui, exatamente o momento de utilizar o dicromato a quente, o pesquisador estava fazendo o trabalho fora da capela. Então, eu quero chamar a atenção para isso. Há um trabalho imenso a ser feito, há muitas pessoas se expondo aqui no país por conta da nossa frágil cultura de SMS, e há um espaço grande para todos nós colaborarmos. E eu tinha mais uma outra coisa para comentar. Quanto tempo eu ainda tenho, Almeidinha? Você tem 5 minutos. 5 minutos? O que você quiser. Tá. Você quer fazer alguma pergunta, me ajudar a fechar, comentar alguma coisa? Não, eu vou fazer sim, porque a gente vai até 8h30. Sim. Você tem mais 5 minutos de bate-papo. Eu tenho coisas aqui para te perguntar, sim. Inclusive, confirmando isso que você falou aí do valor e preço, né? O pessoal, infelizmente, contrata preço, o menor preço. E o menor preço já dificilmente será o melhor serviço, né? Porque estão envolvidas uma série de questões que são difíceis de você conseguir atender dentro de uma carga horária que é compatível com o tempo que você vai fazer. Então, hora trabalhada vezes o preço da hora trabalhada, que se compõe um orçamento para se fazer um trabalho bem feito. E a gente vê que as pessoas, ainda assim, mesmo você abrindo o valor da hora trabalhada, dizendo tudo que você tem que dizer, as pessoas ainda vão no preço. Então, isso aí está sendo uma máxima, né, que eu vejo na grande parte das empresas brasileiras, que estão pautadas no orçamento, no menor custo possível, só que o custo, na verdade, o menor custo possível, às vezes se transforma no maior problema possível ou claro, impossível, né? Claro. E a gente, há pouco tempo atrás, a gente fez até um trabalho com uma empresa aí, e
eram 2 unidades industriais, no final a pessoa cortou para uma, era um trabalho de ergonomia, e ainda chorou o preço, aí a gente deu um ajuste de preço e foi fazer o trabalho. Chegou lá, a gente pegou a mesma coisa que você está falando, a empresa anterior que passou por lá, que disse fazer um laudo ergonômico, ela não fez laudo ergonômico nenhum, não tinha entrevista dos trabalhadores, eu achei assim muito interessante, porque na análise ergonômica do trabalho, que é preconizado, que a palavra do trabalhador, do colaborador, é fundamental para você chegar no ponto que você deseja, né? Fato que você acabou de falar desse trabalho que você fez, que os trabalhadores, quando você conversou comigo dessa empresa, não tinham sido consultados. Então, o cara chegou, ele pegou lá uma ficha química, seja lá o que for, botou num papel, é o que eu chamo de laudo da Kombi, só muda só a razão social e entrega aquilo lá e vai embora. Custa Custa isso que nós 3 temos que mil. mudar, né? Custa 3 mil reais ou menos até, né? E, cara, você não consegue fazer um bom trabalho por esse valor. Não que você não queira contribuir com a sociedade, com o Brasil, não é isso, não. É porque tem um HH envolvido, tem uma responsabilidade, né? Que eu falo que é a assinatura sua que está indo naquele laudo, né? Como diz aquela piada, eu cobrei 1 milhão não foi porque eu resolvi em 1 minuto, é porque eu sabia qual era o parafuso que eu tinha que apertar, né? Quer dizer, eu levei 40 anos para saber qual é o parafuso que eu tinha que apertar. Você levou outros 40 anos para saber qual a substância química não pode ser misturada com a outra. Então, isso aí é experiência. E a experiência você adquire ao longo do tempo. E a experiência vai te dar, né, uma sabedoria para você poder fazer o trabalho correto. Bom, enfim, nessa empresa que chorou muito, no final, a gente entregou um laudo ergonômico completíssimo, muito bem feito, com plano de ação, inclusive para ele poder fazer as recomendações e aplicar na empresa. E aí, no final, ele falou assim, ó, ficou faltando aqui, eu não vou te pagar, que ficou faltando você apresentar aqui o projeto de modificação dos mobiliários, o projeto disso, daquilo. Senhor, o senhor não pagou para fazer projeto, o senhor pagou mal para eu te entregar esse laudo ergonômico que está sendo entregue. Então, as pessoas ainda te contratam para um dossiê, um escopo, e no meio da história eles exigem alguma coisa muito maior do que aquela que ele mesmo... Então, não sei se isso aí é uma questão de interpretação, se é uma questão ética, como você colocou, né, e moral, né, para você trabalhar, mas uma coisa boa que a gente encontra no curso da gente é que os professores são muito sérios, né? Todos são pessoas que vieram de grandes empresas, todos são excelentes mestres e master na profissão. Não tem ninguém menino, né? O mais novo menino era eu, agora está sendo o Franklin Nonato, que já tem lá os seus quase 40 anos de idade ou mais, não sei. O Franklin está aí, ele pode responder por mim. Mas são todas pessoas muito competentes, muito gabaritadas, com muita propriedade para passar para o aluno, né? Almeida, da nossa conversa me vieram 2 coisas aqui à mente. Primeiro, é o seguinte, é uma boa notícia, é que as nossas normas regulamentadoras, né, que toda a parte do trabalho, né, ligado à CLT, a parte de segurança e saúde, é regulamentada pelas chamadas NRs. E essas NRs são muito burocratizadas. Está sendo feita a revisão e o PPRA, que eu falei há pouco, ele perdeu a importância porque o levantamento está todo concentrado na nova NR1. Isso. Que vai entrar em vigor, é importante que todo mundo aí saiba, vai entrar em vigor 3 de janeiro agora do próximo ano. Perfeito. E qual é a grande contribuição da nova NR1? É que ela recomenda esse levantamento detalhado que eu citei há pouco, tem que ser feito, dos perigos no local de trabalho, e depois desse levantamento detalhado, qualitativo, são feitas análises de risco, que vão, então, orientar as medidas de controle, as medidas preventivas, etc. Então, eu recomendo fortemente, vou colocar no material de divulgação o texto da NR1. E essa questão da legislação racional é tão importante. Eu era consultor do IBP, como consta aí no meu currículo, e me foi solicitado um trabalho junto à Statoil, que era o nome da antiga empresa de petróleo da Noruega, Statoil, que a Statoil nos divulgasse aqui num seminário a experiência dela, né? Então, nós organizamos o seminário, a Statoil colaborou muito conosco, inclusive trouxe da Noruega
profissionais que trabalharam no início da indústria do petróleo lá, porque tudo começou da compra de um poço que pertenceu à Suécia, né? A Suécia perfurou, não encontrou nada, a Noruega foi lá e caiu no lugar certo e encontrou um poço maravilhoso que mudou o destino do país, que até então era um país agrícola. Hoje a Noruega é riquíssima, a Noruega vende tecnologia de petróleo, vende serviço, vende não só derivado de petróleo, mas vende serviço no mundo todo. E então eles nos explicaram o que eles fizeram na época. Eles viram que o país tinha uma oportunidade ímpar, única, país pequeno, né? E o que fizeram? Pegaram a legislação de petróleo, que tinha 20 e tantas leis, e reduziram para 4. Pegaram as várias agências ligadas ao petróleo e concentraram tudo numa agência só. E pegaram a legislação e alinharam com os requisitos de SMS. Ou seja, a empresa, para atender a legislação, ela tinha que trabalhar de maneira segura, de maneira saudável e com proteção ambiental. Essa foi a receita da Noruega que permitiu que ela hoje se tornasse um dos países mais ricos do mundo. Tá? Então, o que nós precisamos aprender com a experiência dos nossos vizinhos, né, é que o Brasil tem matéria-prima, o Brasil tem riqueza, o que nos falta é gestão, o que nos falta é gestão competente. Tá? E essa é a nossa grande contribuição aí no nosso programa, é de dotar os nossos participantes do conhecimento, das informações básicas para contribuir com uma gestão mais adequada nas respectivas empresas. Era isso, Almeidinha? Era essa a contribuição básica. No nosso bate-papo, que você foi meu moderador agora, no final de setembro, a gente colocou uma coisa muito importante lá, que eu acredito que todos têm que fazer uma leitura, que tem a ver com o que você está falando agora, que é o seguinte: antigamente, as normas elas estavam soltas, né? O cara tinha 9.000, ISO 9.000, mas não tinha tal, não tinha tal. E hoje, com o esquema que está sendo abordado agora com a gestão de ativos, e essa integração de sistema de gestão integrado que está acontecendo nas empresas, está tudo junto e misturado. E não tem mais como você enganar. Então, aquilo que você falou das NRs, né? Não adianta você contratar um laudo de NR17 se ele não estiver bem feito, porque o fiscal, o auditor do Ministério do Trabalho, ele já entende muito de ergonomia, porque ele foi treinado lá na COP, no laboratório, sobre como agir nas empresas. E as outras NRs idem, né? Da mesma forma, você tem lá as normas pertencentes à própria engenharia de manutenção, você tem as normas pertencentes à qualidade, né? Você tem todo um sistema que está ali se falando ali de gestão de pessoas, responsabilidade social, sustentabilidade ambiental, né? Então, hoje, quando você vai auditar uma empresa, você está olhando isso tudo aí junto, né? Então, vai ficar cada dia mais difícil para as empresas que não realizarem um bom trabalho ou para os profissionais que estão se candidatando a essas empresas de não ter uma observância de tudo aquilo que o Newton Richa falou hoje. E o mais interessante do que ele falou é o seguinte, gente, quando ele está falando de doença, é que tem coisas que acontecem que você não está se percebendo. E o custo final da sua empresa é muito maior do que aquele próprio acidente de trabalho ou aquele incidente ou aquele acidente que você teve na tua empresa. Então, por exemplo, a gente conversou na semana passada, ou retrasada, eu com o Richa. Quando você faz um ASO mal feito, você está colocando na sua empresa um trabalhador com problemas anteriores àquele contrato. E você está assumindo que o outro patrão dele não assumiu. Então, na hora de você fazer um ASO, tem firma que cobra R$30 para fazer um exame admissional. Ele tem uma outra informação a respeito dessa experiência que ele teve com o ASO, que eu gostaria que você contasse, que foi aquela empresa que você chegou lá com a tua sócia para fazer o exame. O pessoal falou, pô, professor, eu estou aqui há 30 anos, eu estou no mercado há 40 anos, sei lá, eu nunca tinha me feito um exame desse, né? Aí comenta aí, Newton, por favor.
É o que nós precisamos mudar nas empresas, que elas estão perdendo dinheiro com isso. Então, na minha experiência, em 2006, 2007, eu e minha mulher, que é médica também, nós fomos para uma obra de duto em Campos e acompanhamos lá um dos segmentos lá da obra. E o que nós garantimos? Que ninguém entraria na frente de trabalho sem um exame clínico bem feito e sem os exames, ou seja, com um exame médico de admissão bem feito, né? Mas olha a questão dos prazos que eu citei há pouco, né? A empresa não queria saber disso, ela queria que os exames fossem feitos no prazo mais curto possível. Então, nós eu e a médica, fizemos exames 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, mas nós não permitimos que a obra atrasasse por causa do exame médico. Mas, por outro lado, não deixamos de examinar ninguém, pelo menos num exame clínico rápido de 15 minutos. Repare bem, 15 minutos para examinar da cabeça aos pés. Óbvio que, dependendo, a gente podia, em função do caso, estender um pouquinho e tal, mas era um exame rápido, sumário, e o comentário que eu passei para o Almeida é que, num dado momento, um trabalhador falou: puxa, doutor Rios, trabalho em obra há 7 anos e nunca ninguém me examinou assim. E aí eu comecei a perguntar, e o depoimento mais longo que eu tive foi de 27 anos, não chegou a 40, talvez, mas 27 anos a pessoa trabalhou em obras de risco sem fazer um exame médico mínimo, entendeu? E o que nós detectamos lá? Detectamos pessoas com falha na audição, com falha na visão, com problema de equilíbrio. Teve um senhor que ele era condutor de veículo pesado e ele estava em franca insuficiência cardíaca. Se ele não fosse examinado minimamente, ele poderia receber o hábito e provocar um acidente grave, porque a situação dele era muito crítica. Então, essa cultura nós temos que mudar, porque quem perde com isso é a empresa, quem perde com isso é o país. Nós temos que mudar isso. É isso mesmo. Esse aí é o caminho. Olha, deixa eu te falar aqui. O Nelson Cabral colocou aqui uma pergunta. Ele botou assim: em 2008, mais ou menos, perto de 2008, participou do início da elaboração de uma política nacional de saúde ambiental. Aí ele pergunta, isso foi em 2008, se você sabe como evoluiu isso, essa política de saúde ambiental, em termos de oficialização e implementação pelos órgãos responsáveis. É isso, Nelson? É isso, Nelson? Pode abrir o microfone aí, você. Tem que abrir teu microfone. Tá. Mas, de qualquer modo, o Almeida, eu não tenho informação detalhada. Eu participei, representando a UFRJ, eu participei da Comissão Nacional de Segurança Química, CONASQ, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, até 2018, quando ela foi extinta. Eu me lembro que, nessa época, eu participei de 2013 a 2018, né? E nós acompanhamos isso. Agora, eu confesso que, atualmente, eu não sei exatamente o detalhe. Eu depois vou procurar saber e a gente encaminha para os estudantes, para o Nelson, a informação mais atualizada. Na verdade, eu participei pela Petrobras lá, junto com o Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Casa Civil, como fez o plano Amazônia Sustentável e tal. Uma outra coisa foi essa daí. E a Nazaré participou comigo. Fomos lá para Brasília, ficamos alguns dias lá. Grande Nazaré, que você que levou para a Petrobras. Isso. E aí eu achei bastante interessante, porque a gente tinha uma chance boa de implementar ações que resolveriam metade desse problema que você está falando aí. Talvez pelo menos, obrigar as pessoas a terem uma consciência maior, né? Eu acho que, não sei como é que andou, pelo jeitão não foi muito para frente, não. Mas eu acho que... Vamos nos atualizar. E eu estou propondo à PUC um curso de atualização em legislação ligada ao trabalho, né? A gente podia propor alguma coisa ligada ao meio ambiente.
Pois é, aí é isso que eu queria dizer. Aí poder buscar o histórico disso aí, não sei se isso tem como resgatar, mas era interessante, porque ele foi feita uma discussão com especialistas do Brasil inteiro, gente muito boa. Quem Eu vi coordenou o coisas lá muito estudo, boas. Nelson, quem coordenou o estudo lá? Caraca, eu não sei se foi o Ministério da Saúde ou foi a Casa Civil, porque naquela época a Casa Civil coordenava muita coisa, como o Plano Amazônia Sustentável e outras coisas da região lá que eu participava, né? Sei. Então, eu não sei quem foi que coordenou, mas aí, talvez, botando pela palavra aí, talvez consiga descobrir Vamos no trabalhar Lex lá. juntos aí e procurar resgatar isso. Beleza. E Saber eu queria voltar, se eu puder dar uma contribuição naquilo que você falou. Por exemplo, na obra do gasoduto Urucu-Manaus, as pessoas elas entravam, mas tinham um aso muito forte, porque lá tinha a questão da malária, né? Sim. E aí, veio Madeira Mamoré, que morreu lá um homem blue dormente com febre amarela, leishmaniose e malária e outros bichos que tinham por lá. Lá é sinistro, né? E aí, o que aconteceu? Gente, o trabalho foi tão rigoroso, mas tão rigoroso naquela obra, que não teve nenhum caso autógeno de malária. E o troço era tão rigoroso antes que teve apenas um caso onde o cara foi detectado no aeroporto, porque aí viram o exame que ele tinha feito isso aqui, mas ele estava com um pequeno sintoma lá, e o cuidado é tão grande que o pessoal olhou para ele e percebeu que tem algumas manifestações. E aí evitou, porque quando você falou, depois que um agente entra contaminado, ele espalha para uma porção de gente, né? A taxa de disseminação da malária é violenta também. E então, assim, só para contribuir com aquilo que você falou da importância do aso, e o Almeida colocou também, de um cara que entra com um aso mal feito, ele está induzindo doença para os outros e produzindo ali, quer dizer, tem perda para a empresa, mas tem perda para a família do cara, para a família dos outros, que não tinha uma pessoa doente e passa a ter. Né? Então, eu só lembrando que esse caso lá é interessante. E o Urucu, quer dizer, o Urucu sempre foi sim, o pessoal lá sempre foi pioneiro. Por exemplo, a primeira certificação na ISO 9000 foi lá, a primeira certificação em 14.000 foi lá, 18.000 foi lá, e até a de responsabilidade social que apareceu também foi lá. Então, quer dizer, e o primeiro SGI do Brasil nasceu lá, quer dizer, integrado. O que eu queria dizer é o seguinte, que a consciência de que era crítico foi a primeira coisa para você gerar um sistema de gestão integrada consciente e responsável e cuidar dele, né? E aí, só dando como exemplo bacana de um troço que foi bem feito. Com certeza. Você, bem. quando junta petroleiro, é um problema que a gente começa a conversar e não para, né? Deixa eu contar só uma experiência que eu tive em Urucu, que eu assumi a gerência de saúde da Petrobras em 82. Aí comecei a percorrer as unidades e tal, a embarcar nas plataformas e fui lá para Urucu. E chegando lá, o que eu observei? Que tinha gente do Sul, tinha gente do Nordeste, tinha gente, inclusive gente da Amazônia, mas que pouca gente conhecia a selva. Então, eu saí dali, fui para Manaus, falei lá no Ministério do Exército, no Centro de Instrução de Guerra na Selva, e demos um treinamento para todo o grupo lá, que era para o pessoal conhecer a selva e poder se orientar melhor, poder se defender melhor, né? Então, com essa memória aí, você me trouxe essa lembrança lá da nossa Petrobras. Almeida, toca para frente, senão essa conversa vai ficar... Não, tá bonito isso aí, isso é bate-papo. Acho que tem que ter exatamente isso. Eu estou até querendo fazer aqui um desafio aqui, que a nossa sala está cheia, mas está todo mundo calado, né? E está a Kátia calada, Rodrigo, Juliana, o Ian, Severino Fonseca, grande Severino Fonseca, está quietinho ali, a Marcelo, o Sávio, Mário, José Nobre, o Luiz Alexandre, está todo mundo calado, Vinícius. Então, gente, vamos participar. Abre aí o microfone, por favor. Vamos abrilhantar aqui com as experiências que vocês têm do que foi falado, com essa parte de doença, com essa parte de
avaliação do trabalho na vida profissional de vocês, porque isso aí é o que gera valor ao bate-papo, tá? É a participação de vocês. Então, o Vinícius aqui está dizendo aqui que o professor Richa hoje tem se falado muito sobre a síndrome de burnout. Hoje, há algum trabalho sobre isso? O burnout está associado aos agentes psicossociais que nós citamos, né? É o extremo do estresse, levando a um quadro agudo, grave e tal. Existe uma série de medidas de prevenção do burnout, inclusive prevenção da fadiga, adequação nos horários de trabalho, evitar esses prazos curtos aí para cumprimento de prazo, ou seja, evitar, no que for possível, as situações críticas, né? Agora, tem um outro aspecto que é muito importante a gente ressaltar, que é o melhorar as relações no trabalho. Porque o que os estudos de neurociência estão mostrando? É que as emoções ruins, a ansiedade, o medo, a raiva, o ressentimento, liberam hormônios no organismo que vão provocar inflamação, que vão provocar doença. Enquanto que a serenidade, a amizade, o amor, a gratidão liberam substâncias no nosso sangue que vão proteger as nossas células e os nossos tecidos. Então, digamos, é contraproducente você ter no seu ambiente de trabalho muita tensão. Isso não só gera acidentes, como também favorece a ocorrência de doenças, porque aquelas pessoas que têm na sua genética predisposição para doença inflamatória vão desenvolver essas doenças, vão desenvolver artrite, vão desenvolver doença do rim, doença do fígado, doença de várias partes do corpo. E, do outro lado, a Associação Americana de Higienistas Ocupacionais publicou um trabalho recentemente, que foi traduzido pela Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, de que a fadiga foi importante elemento na geração de 2 grandes acidentes ambientais. O vazamento do petroleiro Valdez, né, no Alasca, e o acidente dos Estados Unidos de 3 Mile Island. Pelo menos nesses 2 acidentes, as pesquisas mostraram que o estresse, a fadiga dos trabalhadores foram fatores que contribuíram para grandes acidentes. Então, esse tema é muito importante. Agora, a boa notícia é que há muita pesquisa hoje que pode nos ajudar a prevenir essas coisas, a partir, inclusive, da promoção de um ambiente de trabalho de mais amizade, de mais contribuição, de mais... Inclusive, há um estudo que eu divulgo nas minhas aulas, e vou divulgar para esse grupo, um estudo da Universidade de Harvard, iniciado há 80 anos atrás. Eles começaram a acompanhar 2 grupos de jovens ricos, estudantes de Harvard, e jovens pobres da mesma idade de uma comunidade de Boston. E esse grupo foi acompanhado a cada 2 anos, exame médico, questionário, avaliação psicológica e tal. E qual foi a conclusão do estudo com 75 anos, quando o coordenador do estudo, que já é o 4º diretor, porque os 3 anteriores já morreram, essa pesquisa está no 4º diretor, ele apresentou, então, os resultados com 75 anos, e a conclusão foi a seguinte: o fator que mais influenciou a saúde do grupo estudado não foi hospital, não foi médico, não foi remédio. Foram as boas relações de amizade. O fator que mais contribuiu para a saúde, para a longevidade saudável, foram as boas relações sociais. E, do outro lado, o que as pesquisas de neurociências mostram hoje? Que as emoções boas são saudáveis. Os nossos bons amigos nos presenteiam com boas emoções e, por isso, fazem muito bem para a nossa saúde. Então, há muito recurso para nós levarmos para as empresas para que elas possam ter um ambiente psicossocial mais adequado, evitando fadiga, evitando burnout, evitando o estresse. Newton, a Kátia está agradecendo.
O bate-papo aí está ótimo. Continue, por favor. A gente fica aqui aprendendo. E legal, Kátia, valeu. Você sempre faz um comentário Posso bom. fazer uma perguntinha aqui? Pode, meu amor. Você pode tudo. Ô, Richa, falando nesse negócio do burnout que o amigo perguntou, Vinícius. e falando disso que considerando que você falou, e dizendo que você foi em 82 que você começou a visitar as plataformas, nesse aspecto que você falou, eu acho que um dos traços mais críticos que acontecia nas plataformas era derivado do confinamento. O confinamento não só pela pessoa, a ausência dos familiares em situação, mas por causa do excesso de contato e que acabava criando algumas dificuldades relacionais no trabalho. Você tem algum dado sobre isso? Como é que você vê essa questão do confinamento como fator disso que você falou? É aquela história. A boa emoção contribui com a saúde. A emoção ruim contribui com a doença. Isso. Há pessoas que se sentem bem isoladas. Há pessoas que enfrentam isso tranquilamente. Agora, aquelas pessoas mais afetivas, mais ligadas à família e que embarcam por uma questão de necessidade financeira, essas pessoas enfrentam mais dificuldade, entendeu? Então, qual seria o ideal? O ideal seria que a gente pudesse fazer uma seleção e embarcar aquelas pessoas que se dão melhor em isolamento. Está me compreendendo? É que é difícil você conseguir mensurar isso, né? É um pouco difícil, né? Em razão do quantitativo que você precisa ter embarcado, né? Não, e em função da oferta também, da oferta de mão de obra especializada. Isso. Tá certo? E depois digamos, o critério de seleção desse poderia ser considerado injusto, entendeu? Porque a pessoa não tem o perfil, mas ela quer trabalhar. É complicado, mesmo. Mas que há, digamos, solução há, entendeu? O ideal seria embarcar aquelas pessoas que se sentem melhor, que gostam do isolamento por sua própria natureza emocional. Eu tenho uma experiência desse negócio em 3 níveis, né? Primeiro nível aconteceu em 98, inclusive foi parte da minha tese de mestrado, que foi trabalhar com os profissionais de mergulho em água profunda pelo Sintasa, né? E foi muito interessante porque os mergulhadores ficavam confinados mais do que quem está na plataforma. Eles ficavam num negócio que é uma câmara hiperbárica, que é do tamanho de uma Kombi, e eles ficavam 21 dias. Tá? E é uma condição, naquela ocasião, muito complexa, porque já ficavam na pressão para poder descer no sino e ir a 320 metros, 315 metros, para poder fazer as manutenções nas árvores de Natal, esse negócio todo. E era bem complexo. E chegava a ser assim, as pessoas perdiam realmente a noção, que nem você está falando, da família e tudo mais, e eles faziam um novo núcleo que era das pessoas que embarcavam com eles. Então, ali tinha um elo muito forte, porque o cara que ficava no sino, ele virava um irmão de fé do cara que descia e subia, porque a vida de um dependia do outro, né? Então, isso aí também foi uma coisa muito, muito legal. Eu fiquei 1 ano acompanhando esse pessoal, fazendo as análises, e realmente foi uma coisa muito interessante como pesquisa e como aprendizado de vida. Depois, eu conheci uma pessoa que ele trabalhava embarcado em plataforma, ele ficava na sala de controle, né? E aí, quando ele descia da plataforma, ele tinha uma família, esposa e 3 filhos, e ele entrava dentro da casa dele, ele fez como se fosse uma outra plataforma, uma outra sala de controle, que ele hibernava lá os dias que ele estava em casa, e ali ele passava, que era o quarto de dormir, que virou o escritório dele e o quarto dele dormir. E aí a esposa tinha que ir para outro canto, ele ficava ali dentro estudando, lendo, e era como se não tivesse família, que é o caso que você está colocando, que influenciou negativamente na vida dele. Essa pessoa depois ele separou, fez um monte de loucura. Enfim, é difícil esse negócio do confinamento quando a pessoa realmente passa por isso. E depois, a terceira observação que eu tive foi uma pessoa muito próxima que trabalhava embarcado em navio e ficava 21 dias também no navio, 20 e poucos dias,
e começou a ter problema até de relacionamento. Tipo, pô, a mulher reclamava, cadê você? Cadê não tá? E começou a ter um monte de zebra, né? Até Natal, Ano Novo, o cara não tem Natal, não tem nada. E quando você está tá na terra que você está trabalhando, você vai ali na empresa, trabalha e você volta para casa. Você perdeu aquele dia, mas no dia seguinte você está lá. E o cara que está embarcado não tem jeito, né? E o último trabalho dele, botaram ele para trabalhar no Natal e no Ano Novo, como fosse um castigo, né? Ele embarcou lá de um período de dezembro até lá janeiro. O cara, quando saiu, não quis voltar mais, está entendendo? Ele ali foi o ponto máximo, ele estava com 6 anos que ele estava embarcado. Agora, tem uma mudança no ciclo circadiano da pessoa muito grande, porque ele já não tem mais horário para almoçar, para dormir, para jantar, porque cada dia que você está embarcado, dependendo do número de dias, no caso dele, ele falava que uma semana ele trabalhava de manhã, na semana ele trabalhava de tarde, na outra semana ele trabalhava na madrugada. Então, o horário de dormir acabou, o horário de comer acabou, e o cara, até hoje, já tem uns 10 anos que ele não embarca mais, acredito eu, não tem mais aquele ritmo normal, social, e inclusive as amizades da pessoa, no sentido de outros colegas, é muito restrito. Também ficou restrito ao pessoal que fez faculdade com ele até hoje. Então, acho que marca muito, né? Então, tem que ter um cuidado rigoroso com esse tipo de coisa. E é uma profissão, como você falou, que as pessoas vão por gostar e por necessidades financeiras, né? Porque o trabalho embarcado paga mais do que o trabalho não embarcado, né? Sim. Mas o que eu quero chamar a atenção é o que fica de doença nas pessoas que não está sendo computado. Que é isso que o Nelson levantou agora, que você está completando. Acaba gerando uma doença psicossocial, alguma coisa naquela criatura, né? E que a própria sociedade não percebe. Né? E psicossomática, ou seja, a partir das más emoções, alterações somáticas, doenças físicas. Tenho duas questões aqui. O professor Severino Fonseca, que é o nosso grande mestre, parabéns a todos os professores, né? Dia 15 agora foi o dia dos professores, vocês estão todos de parabéns. E hoje é dia do médico, hein? Do médico, isso mesmo, perfeito. Da Constituição Parabéns Civil duplo. também. Da Constituição Civil também, então estou aqui sendo parabenizado, você também, engenheiro civil, né? Aqui o Severino Fonseca, que é o grande mestre dos mestres, é um mago da academia, né? Parabéns mais uma vez ao admirável professor Newton Richa, que se supera a cada dia e apresentou uma síntese tão impecável sobre o tema que só nos resta o silêncio e os elogios. Esse Severino é fantástico. Obrigado, Severino. Em minha especialidade, vibrações e ruído, todas as consequências foram bem abordadas. Que o professor Severino ele é um especialista em análise de vibração, né, e ruído. Esse tem um laboratório na COP lá dele. Lá. Obrigado, a especialidade dele, né? As consequências foram bem abordadas, justificando a importância da apresentação desse sistema tão especializado no curso de manutenção e gestão de ativos. O Ian também mandou aqui, Ian Cardoso Peterson, mandou, prezado professor, frente às novas relações de trabalho, como o estabelecimento em massa no trabalho remoto, quer dizer, todo mundo está trabalhando remotamente, né? E outras diversas mudanças por conta da pandemia, os ambientes individuais, o lar de cada um virou um posto de trabalho, isso mesmo. O lar de cada um já não é mais lar, né? E sempre possui um estado de homeostase. Eu e muitos outros colegas passamos a ter uma jornada de trabalho maior, todos nós, tá aí, não fica triste não, tá? Todos nós. Uma jornada de trabalho muito maior, com mais pressão e demanda. Como as organizações poderão passar a controlar esses ambientes para torná-los mais controlados e saudáveis, né, aos colaboradores, mais tranquilos, talvez, e saudáveis aos colaboradores, né? Trabalho no mercado de óleo e gás em uma multinacional japonesa e tenho muitos colegas que se divorciaram ou tiveram graves crises de saúde por causa disso. Muito obrigado. Olha só, Ian, isso aí está todo mundo nesse sistema aí. Acabei de falar com o Nelson Cabral isso aí, ainda há pouco aí. Hoje uma das grandes preocupações na área de saúde e segurança do trabalho é exatamente enfrentar essa nova realidade, né? E qual é o caminho? Nós temos que trabalhar nossa resiliência, aumentar nossa resiliência. Nós temos que nos disciplinarmos para controlarmos
o nosso horário de trabalho, não deixarmos a prática da atividade física, a alimentação saudável, a higiene mental, tá certo? E boas relações sociais e tocar a vida para frente, porque esse é um desafio. Eu diria que o lado negativo dessa mudança é esse, né? Agora, repare o seguinte, para o planeta, a gente trabalhar à distância, quanta poluição vai ser reduzida? Quanto transporte a gente fazia, né? Pega o carro, anda, se expõe no trânsito, chega numa reunião, participa de uma reunião burocrática que não resolve nada e volta. Essas coisas melhoraram, porque você, pelo menos à distância, você perde menos tempo com essas coisas, né? Mas eu diria que é trabalhar a resiliência, trabalhar as boas relações, cuidar da saúde e tocar em frente, porque essa preocupação é hoje preocupação das autoridades de saúde que são sérias, entendeu? O problema da pandemia, um dos problemas sérios que não foram abordados foi a questão do medo, a questão do pânico. Eu tenho amigos de idade mais avançada que a minha que estão enclausurados hoje, mortos de medo. O medo, meus amigos, é uma emoção negativa que diminui a imunidade. É verdade. Então, não é partir para o medo, é partir para aumentar a resiliência, orientar as pessoas e tal. Então, eu diria que é isso aí. Nós temos que ver que essa mudança tem um lado bom, que reduziu o transporte, vai reduzir a poluição e tal. Por outro lado, nós temos que aprender com a experiência e nos defendermos melhor, através do aumento da nossa resiliência. Olha que coincidência. Ontem, então, estivemos aqui fazendo um evento aqui em casa com os amigos, e uma delas é uma gerente de uma dessa empresa de telecomunicações aí. E aí eles agora vão retornar ao trabalho presencial. Mas ela disse como é que é o retorno que ia ser hoje. Eu nem conversei com ela ainda, mas ela estava assim apavorada, porque não estava entendendo nada, porque o que aconteceu é o seguinte: ela estava trabalhando de casa, obviamente o horário, como vocês falaram, o horário de trabalho dela estava assim, totalmente bagunçado, estava trabalhando muito mais e tal. Mas ela estava lá, não tinha deslocamento, todas as coisas que você falou que pode ser um benefício. Por outro lado, como é que vai voltar lá? Ela falou assim: olha, eu tenho que ir lá, tenho que me deslocar, pegar um ônibus, pegar não sei o quê, pegar o carro, ir para lá, e vai ficar cada um numa saleta, isolado, e se comunicando com os outros pelo computador. Ninguém vai cruzar no corredor, não vai acontecer nada disso. Vai dizer, pô, então era melhor ter ficado em casa, porque a questão do isolamento continuou. Só tirou a coisa que o Ian falou aí, da casa, da interferência com a família, as situações todas. Mas, assim, ela disse assim, pô, mas o dono da empresa é um cara antigão, ele não entende direito de situação. Mas é uma experiência interessante. Como é que voltou? Voltou um isolamento, só que ou seja, os dois problemas, né, Richard? Mas eu acho que o caminho é esse, a volta para a empresa. Bom, vamos manter o distanciamento social, essas medidas higiênicas e tal, mas com toda a tranquilidade. E outra coisa é o seguinte: o país precisa da nossa produtividade. Nós temos que voltar à vida normal. Essa coisa, a gente vê o reflexo econômico lá na Europa, nos Estados Unidos, as perdas, né, que esses países todos tiveram por conta dessa mudança, não é isso? Acho que é trabalhar, digamos, aquilo que protege a saúde, trabalhar as boas relações das pessoas e procurar voltar, digamos, à normalidade. É provável que a normalidade mais adiante não seja necessário a gente estar todo dia no trabalho. Verdade. Só se complementando o que o Richard falou aqui, me lembrou, você falou de resiliência, né? E o lance da resiliência não é voltar para o meu, é voltar para um novo ponto de equilíbrio. A gente tem que voltar para o equilíbrio. Exatamente. Não interessa, mas de qualquer jeito, porque senão a gente vai morrer. Agora, é um novo ponto de equilíbrio, talvez não seja o anterior. Exatamente, é por aí. Mas eu tenho a impressão que a racionalidade vai prevalecer e nós vamos ter condições de trabalho mais adequadas nas empresas, com menos deslocamento e com mais produtividade. As pessoas produzindo em casa e parcial, aquilo que não for possível tiver que ser na empresa, entendeu? Mas
esse novo ponto de equilíbrio aí vai nos assegurar mais produtividade. É o que eu ia só complementar com uma coisa que a experiência é minha, né? Em 2013, eu aposentei lá da universidade que eu trabalhava e eu comecei a trabalhar no Fique em Casa, né? Lógico que eu ainda tinha alguns cursos que a gente dava presencial, e tanto da Gestalent quanto da universidade, mas grande parte do trabalho a gente fazia em casa. E aí a gente acostumou de uma forma muito interessante, porque, primeiro, que a minha esposa é minha sócia, então ela tem que trabalhar, não tem jeito dela reclamar, não. Fica em casa e trabalha também, né? Mas o que é interessante é o seguinte: a gente adotou uma postura de trabalho que é legal. De acordar cedo, vai fazer atividade física, volta, começa a trabalhar, aí tem um horário regular mesmo para almoçar. Depois do almoço, a gente dá uma tranquilizada, bate um papo, coisa e tal, vê uma TV, e aí tira aquela hora do almoço normal, como você tira na empresa, volta a trabalhar. E tem o seguinte: como a gente tem essas facilidades, a gente não tem hora de parar, mas tem uma vantagem. O dia que eu quero, por exemplo, fazer alguma coisa minha particular, eu tenho a minha agenda livre para fazer minhas coisas. Então, eu acho que no trabalho, na empresa, eu não teria essa facilidade. Então, como o Nelson colocou da pessoa que estava conversando, você ficar em casa, você também, se souber administrar o fique em casa, você produz muito, de uma forma muito mais light do que você indo para a empresa no trânsito, no engarrafamento, no risco de assalto, no risco de batida. É muito risco lá fora. E a gente, pontualmente, a gente sai, vai visitar um cliente, como eu fiz hoje, como eu vou fazer quarta-feira, mas é uma coisa pontual lá. Então, eu também estou achando que o retorno ao novo normal, como o Nelson falou, porque aquele normal não vai ter mais mesmo, né? É você se adaptar a esse novo ciclo de vida, essa nova atividade de vida, e você saber administrar realmente as coisas, né? Efetivamente, quem está em casa e não tem um espaço adequado para trabalhar, tem problema. Isso também a gente já discutiu no outro bate-papo nosso. A gente acredita que as empresas, elas já está começando a acontecer isso, elas estão sendo obrigadas a rever o posto de trabalho do cara na casa dele, a montar a cadeira, a mesa, internet, outras coisas mais. Já está virando uma exigência, porque se elas não fizerem isso, o passivo trabalhista delas, ponto de mutação, o Nelson está mostrando ali, ó, um livro que ele está lendo, Ponto de Mutação. Se as pessoas não fizerem esse ponto de mutação, vai dar problema, né? Porque o Ministério do Trabalho vai em cima da empresa que está colocando para você uma carga absurda de trabalho. E o que acontece que você tem que tentar, o trabalhador, o colaborador tem que tentar pontuar é o seguinte: qual é o seu limite? Porque você está entrando num sistema de controle que, de repente, está muito apertado, você tem que falar: peraí, pô, olha só, na empresa o que acontecia é que a gente ia tomar um café, beber uma água, ia no banheiro, você dava uma pausa no trabalho, né? E você, quando fica em casa, se você não se preocupar em gerar essa parada para tomar um café, tá entendendo? Você vai ficar igual a máquina ali e você vai produzir, né? Porque a gente dizia, o Lorival Tavares tem um estudo sobre a carga de trabalho, onde ele pontua qual é o horário que é plausível do trabalhador realmente produzir, e o número que ele chega é de 30% a 35% de 8 horas você efetivamente está produzindo. Você está na empresa, mas, por exemplo, você vai lá no RH, vê alguma coisa, você está trabalhando, mas produtivamente, do teu tempo, do teu dia, ele faz os descontos da hora que tu vai no almoxarifado, da hora que tu vai no RH, da hora que tu vai almoçar, na hora que você para bater um papo com um colega, que ele está dizendo o seguinte, que na hora que você der esse intervalo, que seja 1 minuto de atender um telefone ou de bater um papo com um colega, você também está reciclando aqui o teu cérebro aqui, você está voltando para aquele ponto que você falou de equilíbrio. E o que a gente vê é que se você estiver em casa e você for pegar e ficar sendo cobrado 8 horas do dia com a produção intensa de internet, como são as videoconferências, né? Tem dia que a gente fica maluco, que é de meia em meia hora entra uma videoconferência, então você não respira, né? E como a gente está fazendo bate-papo na videoconferência, é muito parecido, você está tentando adivinhar o que o Newton Richard está pensando agora. Ele está olhando a câmera ali, o computador, aí é diferente de você estar no presencial, que você está interagindo com a pessoa, né? Várias pessoas na sala estão com a sua câmera fechada.
Então, o que cada um daqui da sala aqui, o Rodrigo, Juliana, o Ian estão pensando, e a Cátia, o Marco Aurélio? Então, você não está vendo, cara, você não está interagindo. Então, isso aí cria um cognitivo também mais pesado em termos de carga de trabalho, né? Então, acho que essas coisas, o Ian, que perguntou, realmente a gente tem que adotar um novo modelo, um modelo híbrido de trabalho, tem que deixar você também dar a sua opinião, né? Porque se você, que é um trabalhador, também não opinar em nada, a tua produtividade vai cair também. Se você está insatisfeito, você não produz, né? Então, acho que tem muita coisa, como o Nelson falou ali, que é o ponto de mutação, e isso é uma curva que você vai ter, inclusive, de aprendizado, né? Todo mundo está aprendendo com isso aí, né, Nelson? Já que eu apresentei a capa, deixa eu apresentar para vocês. Deixa eu ler 2 trechinhos aqui só para ver como é que isso é atual. Esse livro foi escrito em 1982. Começa assim: a ciência, a sociedade e a cultura e a emergência. Uma convincente visão de uma nova realidade. A reconciliação da ciência e do espírito humano e o futuro que está para acontecer. Aí deixa eu ler o que é sobre o Xing, que é a coisa em japonês lá. Diz assim: ao término de um período de decadência, sobrevém o ponto de mutação. A luz poderosa que fora banida ressurge. Há movimento, mas este não é gerado pela força. O movimento é natural, surge espontaneamente. Por essa razão, a transformação do antigo torna-se fácil. O velho é descartado e o novo é introduzido. Ambas as medidas se harmonizam com o tempo, não resultando daí, portanto, nenhum dano. Aí é a coisa que tem a ver com o que o Richard falou, do desenvolvimento da resiliência, porque a gente vai ter que achar um novo ponto, e aí a nossa resistência, a nossa capacidade de se adaptar é que é fundamental para isso aí. Mas é só para ilustrar. Perfeito, meu amigo. Excelente, Léo. Excelente. Perfeito mesmo. Pessoal, a gente fica um pouco triste, né? Mas já estamos a 8h43. Nosso amigo Rodrigo. Passou. Rodrigão tem que parar aqui. Giovana também, que está nos acompanhando aqui, Giovana Santos e o Rodrigo. Como eu falei no início, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio de vocês. Vocês sempre estão sendo fantásticos. Amanda, Rodrigo, Juliana, né? Leandro, Felipe Garcia, o Bruno do marketing, né? A gente tem muito a agradecer o apoio de vocês, tá? Quero agradecer aqui ao Newton Richard por esse maravilhoso trabalho. Ficou realmente muito bom, né? Eu acho que você superou as expectativas. Nelson Cabral, que veio a brilhantar o nosso evento aqui com a participação, o professor Severino Fonseca, que sempre é a luz da nossa vida, né? O Franklin também já esteve aqui, já saiu. Então, eu queria agradecer a vocês todos aí, Vinícius, Juliana, Rodrigo, o Ian, o Marco Aurélio, Thomas. O Tomás Teixeira está 2 vezes na sala, está tão bom que está sendo 2 vezes. Cid Clay, Tatiana, Alexandre, José Nobre, Luiz Alexandre ficou calado hoje, não sei por quê. Tem que falar, Luiz Alexandre. Alec, Aline Pereira Cardoso, o Vinícius Sá. Gente, vocês que ficaram até o finalzinho agora com a gente aqui, o meu muito obrigado. Posso falar uma coisinha só? Pode, meu amor, pode. Falo muito, deu papagaio é foda. Mas é o seguinte, para o pessoal para perceber o seguinte, isso aqui foi um bate-papo de 1 hora do Richard. E isso faz parte de uma disciplina dele no Henrique Gaman, que é muito importante e isso é muito mais desenvolvido. E que as pessoas que estão nos ouvindo, que divulguem aí, porque o curso a segunda turma vai acontecer a partir de janeiro. Isso. E tudo isso que se viu aqui vai ser muito mais desenvolvido com mais espaço, com mais interação, inclusive interação com a turma, né? Portanto, eu acho que é imperdível. Eu mesmo acho que vou me inscrever na turma só para assistir essa aula da Richard. E outra coisa que o Nelson falou aí, que eu quero lembrar vocês, é o seguinte: em dezembro, a gente vai ter o 2º Seminário Pan-Americano de Engenharia de Manutenção, o primeiro encontro científico dos alunos do ex-Gaman e o primeiro Seminário Internacional de Engenharia de Manutenção na PUC, não sei se é PUC Rio. E esse evento vai acontecer no dia 15, 16 e 17 de dezembro. Esse 15, 16 e 17 será à noite, como esse bate-papo que a gente está vendo aqui. E o dia 18 vai ser o dia dos alunos, tanto dos alunos que estão fazendo o ex-Gaman,
quanto de outros alunos e profissionais de engenharia e manutenção que queiram participar apresentando seus artigos. Vai ser no sábado, dia 18, de 8 da manhã às 5 da tarde. O pessoal da CCE está providenciando agora as primeiras peças de divulgação. Vai ser aberta a inscrição no site da CCE. Esse evento é gratuito, então vocês vão ter lá, na verdade, são quase 20 horas de bate-papos de manutenção com os mais diversos temas, confiabilidade, gestão de ativos, SMS, a parte de tecnologia da informação, que é a inteligência artificial. Vai ser um baita de um seminário. E como ele é gratuito, no ano passado a gente fez um em 18 de dezembro de 2020 e deu presença de 800 e tantas pessoas e 8.000 e tantas pessoas assistiram os vídeos depois do seminário. E esse ano a gente quer fazer muito melhor do que o do ano passado, tá? Então, a gente conta com vocês aí, vai ter mais 3 bate-papos agora, um agora em novembro, que é do Ciência do Risco, que é com o próprio professor Nelson Cabral, que está aqui, e o Sérgio Portela, que é um grande pesquisador, já, inclusive, vai dar uma palestra no curso da gente também, no SGAMAN, e depois o Franklin Nonato, no dia 22/11, vai fazer um bate-papo super interessante sobre transformação digital na manutenção, diante da 4ª Revolução Industrial. Aqui no chat está aí os endereços para vocês se inscreverem, tá? Para buscar informação. Tudo isso é de graça, tá, gente? É gratuito. E a gente, até porque é gratuito, a gente faz muito bem feito, porque a gente tem muito amor por aquilo que a gente produz, e isso aí é a obra da gente na vida da gente. Foi tudo experiências que foram adquiridas, né? Você imagina quem está aqui com o Richard, que entrou numa plataforma na vida, 1982. Não é que ele tem muita idade, ele tem muita experiência. Nelson Cabral também não fica atrás, né? Já foi da Reduc, e aí você veja o quanto de experiência é compartilhado nesse nosso curso, entendeu? O Jorge Nobre, confiabilidade humana, já foi falado já lá no início pela professora Laís Franca, o próprio Newton Richa e uma palestra minha. Foram nós 3, eu, Newton Richa e Laís Franca. A confiabilidade humana também está dentro do curso SGAMAN, tá? E esse tema também está no Seminário Internacional de Engenharia de Manutenção, ou seja, a gente está tentando fazer uma coisa muito bem elaborada, porque eu acho que tem um nicho que está faltando esse trabalho no Brasil, e a gente veio aqui para completar esse trabalho aí, que muita gente precisa desse compartilhamento nosso, e a gente faz isso aí de forma gratuita e com muito amor, tá bom? Então, não deixe de se inscrever, não deixe de pesquisar pela gente aqui no site aqui da CCE, tá? E vamos seguir em frente, tá? A gente está aqui para poder contribuir com vocês todos aí. Um forte abraço para vocês, muito obrigado a todos pela presença aí.